Água, você sabe, é um bem tão indispensável que apenas um dia sem ela já causa uma série de transtornos numa casa, numa empresa, seja lá onde for. O fato é que, imagine ter água em uma segunda-feira e depois ficar sem até a sexta-feira. Essa realidade de abastecimento irregular de água levou o Ministério Público Estadual e a Defensoria Pública do Estado a ajuizarem uma ação conjunta contra a BRK. Vamos ao vivo com Bruno Protásio para nos explicar, né, como é que essa ação civil pública foi impetrada, de que maneira tende a resolver esses problemas que, infelizmente, só tendem a se avolumar não só aqui na capital, mas praticamente em todas as regiões, sobretudo aqui na região metropolitana de Maceió. Fala, Prota, é com você. É um problema muito, mas muito antigo, Tiago. E aí você imagina, se realmente por uma semana, por poucos dias, você já sente o impacto com a falta d'água, imagine 6 meses. É o que a população de Marechal Deodoro tem enfrentado, infelizmente, desde outubro de 2021. Foi feita uma tentativa também extrajudicialmente para que o problema fosse solucionado, como não aconteceu agora. A Defensoria Pública Estadual, assim como o MPE, o Ministério Público do Estado, ajuizaram essa ação civil pública e cobram a resolução do problema, porque já faz muito tempo e tem muita gente prejudicada. Sobre isso, a gente conversa agora com a defensora pública Lidiane Monteiro, que está com a gente. Doutora Lidiane, bom dia. Qual é a cobrança? Quais são os indicativos? O que está sendo cobrado nessa ação civil pública em conjunto com o MPE? Então, como foi explanado por você inicialmente, foram feitas tentativas, para a resolução do problema extrajudicialmente. Enviamos ofícios, tanto o Ministério Público como a Defensoria Pública, mas como não obtivemos as respostas adequadas, e a solução do problema, que é o mais importante, ajuizamos a ação, cobrando que no prazo de 5 dias a empresa restabeleça o fornecimento de forma regular em alguns bairros, como, por exemplo, no bairro Taperaguá, no Conjunto de Amorim, dentre outros, inclusive, na demanda, os que não foram citados e que, porventura, for constatada a interrupção desse serviço, vão ser abrangidos, porque é necessário que seja restabelecido e fornecido o serviço, de abastecimento de água de forma regular, contínua e eficiente, como determina, inclusive, os princípios que regem a administração pública acerca do fornecimento e da prestação de serviços públicos. Inclusive, nesse período todo, a cobrança da tarifa de água e esgoto está sendo feita normalmente para essa população. Exatamente, e a gente pediu que fosse suspenso, no prazo de 48 horas, todas as cobranças relativas aos períodos em que não foi devidamente fornecido o serviço de água, e que, se porventura o consumidor tiver feito o pagamento, nós pedimos, inclusive, que esses valores eles sejam compensados em faturas subsequentes, em faturas futuras. Há também a possibilidade de indenização coletiva e individual para essa situação? Com toda certeza, porque a população ela vem passando toda sorte de humilhação, como, por exemplo, ter que carregar baldes de água, ter que, por exemplo, fazer suas necessidades fisiológicas de forma até em céu aberto, Então, todo esse tipo de humilhação que a população vem sofrendo, porque, quer que não, nós vivemos um período de uma pandemia, um período de proliferação de vários vírus, então o abastecimento de água é essencial, é necessário para a subsistência do ser humano. Isso afeta, inclusive, a questão da dignidade do ser humano. Então, isso dá sim ensejo e foi, inclusive, requerido na inicial, na ACP, na Ação Civil Pública, que essas pessoas elas sejam sim indenizadas por todos os danos, sejam eles de ordem individual como coletiva, que possam ter sofrido. Neste caso, o que pode acontecer, doutora, caso a própria empresa, a BRK, não solucione esse problema no prazo que foi estabelecido? Então tem a ação que foi ajuizada, nós ajuizamos a ação na manhã da segunda-feira, estamos no aguardo de que seja proferida alguma decisão nesse sentido, e em não sendo cumprido todos os meios legais e judiciais cabíveis. Perdemos o sinal com o Bruno Protásio, com a defensora pública explicando exatamente toda essa situação. Daqui a pouquinho nós vamos restabelecer esse contato com o Prota, só para que a gente possa fechar de fato essas informações tão importantes,
porque é algo realmente inadmissível o que vem acontecendo em Maceió, região metropolitana. Antes tarde do que nunca, a Defensoria Pública está cumprindo com o seu papel, o Ministério Público da mesma forma, e infelizmente, né, acaba aqui ajuizando uma ação como essa, algo que deveria acontecer de forma natural, né? Esta prestação de serviço, a população que já paga caro. A gente tem denunciado aqui dioturnamente, infelizmente, tem que forçar, pela força da lei mesmo, tem que ir pela força da lei para que esse serviço possa, de fato, ser oferecido com um mínimo de qualidade, que é o que não está acontecendo nesse exato momento. Tem que voltar a fazer conexão, mais uma vez, com o Bruno Protásio, só para finalizar aí a entrevista com a defensora, porque a Defensoria, para quem está chegando agora, juntamente com o Ministério Público Estadual, está ajuizando a ação contra exatamente a BRK pelo desserviço que tem feito aqui em Maceió por conta do péssimo serviço, do péssimo abastecimento de água à população. Quero que você conclua, meu querido Prota. Só para contextualizar mais uma vez, Tiago, é um prazo de 5 dias que foi dado à BRK para que o problema fosse solucionado do desabastecimento lá em Marechal Deodoro. Vou fazer mais uma pergunta para a defensora pública Lidiane Monteiro, porque é importante deixar claro que, nesse período, a responsabilidade é da empresa para garantir vias alternativas de abastecimento para as pessoas que estão hoje com esse problema, né? Isso, inclusive, foi pedido isso também na ação civil pública, que dentro de 24 horas, né, fosse buscado pela BRK o fornecimento, né, de meios, a título provisório, mas de meios alternativos, como, por exemplo, carros-pipa, caixa d'água, entre outros, que se fizer necessário para manter, né, o fornecimento regular do abastecimento de água. Doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos. Antes de devolver para você, Tiago, a BRK também nos enviou uma nota para a produção aqui do Balanço Geral Alagoas sobre o problema que acontece desde outubro de 2021 lá em Marechal Deodoro e informou que já realizou os devidos esclarecimentos sobre a situação no âmbito jurídico, informou também que desde que iniciou a operação na cidade de Marechal Deodoro, há pouco mais de 4 meses, já realizou diversos investimentos para a melhoria do sistema de abastecimento de água do município. Além disso, disponibilizou mais de 2 milhões de litros de água via caminhões-pipa para atender as diferentes regiões com o histórico de abastecimento. E a nota foi concluída informando também que com a execução dos serviços, isso pode gerar maior ou menor impacto em algumas regiões, mas que a empresa tem atuado amplamente na comunicação prévia da realização destes serviços. Foi o posicionamento da BRK sobre o que tem acontecido em Marechal Deodoro. Eu volto para você, Tiago.